Isso que faz a diferença. Quando nós acreditamos na história que estamos vivendo. Essa satisfação pessoal, interior, que você tem de saber que você está buscando sim as coisas do alto. Você está sendo capaz de identificar no dia a dia da sua vida quais são as realidades rasteiras, diabólicas, que lhe impedem de viver a dimensão altiva do cristianismo. Virtudes ao invés de defeitos. Buscar uma vida virtuosa. Buscar leituras que nos façam viver essa vida virtuosa. Buscar uma conduta de vida ou até mesmo um contexto de amigos. Porque isso também é interessante a gente ressaltar. Quando a gente de fato opta por uma vida no alto, nós vamos mudar as amizades. Nós não vamos querer qualquer conversa. Nós não vamos querer qualquer ambiente. Tudo aquilo que a gente perceber que está sendo nocivo e nos fazendo regredir nessa vida da graça, nós não vamos querer para nós. Seremos honestos com os relacionamentos que estabelecemos. Se eu percebo que fulano de tal não me ajuda no meu processo de ser cristão, eu vou pensar 2, 3 vezes antes de dar intimidade a ela, ou de dar a ela uma autoridade afetiva sobre mim. Porque amizade é autoridade afetiva. É uma autoridade afetiva que nós exercemos uns na vida do outro. Você acredita no que eu lhe falo porque sou seu amigo. Eu acredito no que você me fala porque somos amigos. E se de repente você começa a me puxar para trás, ao invés de me levar para frente, eu posso às vezes nem perceber isso. Que você possa estar sendo um obstáculo ao meu crescimento humano. Mas se eu percebo, se à luz dessa fé, eu identifico que alguns relacionamentos não estão me permitindo crescer em Deus, é minha honestidade rompê-los. Padre, mas então eu vou jogar o outro fora? Não, eu vou reposicioná-lo nas peças ali da minha vida. Isso é questão de honestidade. Eu tenho o direito de reposicionar as pessoas na estrutura da minha vida. Eu não tenho o direito de julgar ninguém fora. Eu não tenho o direito de me sentir melhor que ninguém. Mas eu tenho o direito de dizer quem eu quero que continue tendo autoridade afetiva sobre mim. Aí a gente volta àquela frase que eu já disse várias vezes. Quem são os melhores amigos que podemos ter na vida? São aqueles que nos tornam amigos de Jesus. São aqueles que nos aproximam do coração do Evangelho. São aqueles que nos resgatam do fosso das nossas misérias. É bom você ter um marido assim, não é? Que lhe promove da mesma maneira como Jesus promoveria se ele pudesse humanamente estar na sua vida. É bom você ter um irmão assim dentro de casa, não é? Saber que ele quer o mesmo que Deus quer para você. É bom ter um namorado assim? Padre, esse é do sonho, só existe no conto de fadas, Tá mais fácil achar um sapo do que um príncipe. Mas é melhor você saber que é sapo e já passar longe do que você achar que é príncipe e chegar lá e é um sapo. Você sabe que te ama de verdade quando você identifica que o querer dele é despertar em você a sua melhor parte. Quando você percebe que o outro é um promotor das suas virtudes. Não age motivado pelos ciúmes dele, nem tampouco pelos egoísmos. Ele é na sua vida o que Deus seria se pudesse humanamente estar da mesma maneira como nós estamos. Eu falava sobre isso na Eucaristia, que celebrava para o meu grupo essa semana. Tomai e comei todos vós, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Recíproco isso. É Jesus que me dá o corpo dele e sou eu que dou a ele o corpo. A Eucaristia não é só uma via. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Tá bom, Senhor. Eu te comungo e te dou a oportunidade de andar pelo mundo através do meu corpo, de olhar para as pessoas através dos meus olhos, de agir com os meus braços,
de fazer o que precisa fazer no mundo através de mim, de pensar, de revolucionar as estruturas, da mesma maneira como o Senhor revolucionou naquele tempo. Revolucione através de mim, Senhor. Por isso eu preciso estar cada vez mais mergulhado no seu evangelho, porque eu quero ser a sua palavra viva por onde eu for. E quero levar a buscar as coisas do alto quem estiver ao meu lado ou quem passar pela minha. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor, o teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia. Como é? Pois confio. E hoje o programa Direção Espiritual tem um prazer de ter um ser humano que vive para isso, para levar os outros para o alto. A gente sabe que tem muita gente que vive para julgar os outros nas misérias. Não é? Tanta gente promovendo a droga, tanta gente promovendo a sexualidade sem responsabilidade, sem amor. Mas de vez em quando a gente cruza pessoas que estão empenhadas em tornar esse mundo melhor. E eu tive a oportunidade de encontrar essa criatura lá em Angola, fazendo a diferença no mundo, nos espaços que lhe pertencem. Meu querido Miguel Buila, seja bem-vindo. O povo brasileiro te abraça através do programa Direção Espiritual. Louvado seja Deus. Que belezinha. Quero apresentar também hoje o meu querido que está me acompanhando na peregrinação, Jocélio. Muito obrigado, meu irmão. Uma salva de palmas para o Jocélio. E agora uma salva de palmas calorosa brasileira para esse meu irmão Miguel Buila. Miguel, conta pra gente qual é o trabalho que você tem feito hoje em Angola, através da música. Primeiro, onde você nasceu? Que lugar? Luanda. Luanda, na capital mesmo. É. Vou ficar sentadinho daqui, viu? Nasci em Luanda. Nasceu em Luanda. Começou a cantar quando? Já nasceu cantando, né, pelo jeito. O médico, quando bateu na bunda do Miguel para ele acordar, para ele começar a viver, ao invés de chorar, ele cantou. Não, mas foi uma experiência muito, digo, engraçada, porque a pessoa que me convidou queria ser padre. Eu disse, pensa bem, eu quero dar netos à minha mãe, e você? Você falou que queria dar Falei, netos, né? E pronto, essa pessoa desistiu de ser padre, pensou bem, acho eu. No entanto, ele convidou-me para cantar, para pertencer à comunidade. Você tinha quantos anos isso? Na altura, acho que eu devia ter 12, 13 anos. 12, 13 anos. Perdi o meu pai aos 7 anos. E então a minha atividade, a minha vida na igreja era mais firme. Então quando ele convida-me para cantar, eu disse, não, eu quero estudar apenas, eu quero me formar, fazer a minha família. Mas não é que quando comecei a ter encontro pessoal com Jesus, a minha vida mudou. Mudou porque eu hoje tenho as pernas que eu sonhei durante a minha infância. E Deus me deu essas pernas através do louvor. O Espírito Santo mostrou-me que eu, para vencer, para viver, para eu conquistar o sorriso daquelas pessoas que me desprezavam, eu tinha que ter atitude, porque eu também tive a minha mãe alcoólatra. Lembro-me que uma vez avisaram-me que ela estava jogada na rua. E eu, paraplégico, não sabia o que fazer para acudir. Mas graças a Deus a minha mãe converteu-se. Ela já não bebe, nem tem sinais. Então, o que eu podia apresentar a Deus? Senão a minha gratidão
por tudo que Ele fez na minha vida. Disseram que eu não podia ter filhos. Hoje eu tenho um casal e o segundo filho faz hoje 2 anos. E Deus é Deus. Louvando, eu consigo fazer com que as pessoas também, aquelas que não têm pernas para chegar a Deus através do louvor, consigam obter essas pernas. E muita gente, nessa peregrinação principalmente, dizem assim, mas tenha fé, você vai andar. Para que mais andar se eu já tenho aqui o melhor de Deus, o seu coração, a sua misericórdia? Acho que andar nesse mundo não faz diferença. A única coisa que faz diferença é o amor e a misericórdia de Deus. E é isto que eu canto. Eu louvo a Deus por isso. Eu acredito que para todos nós que vivemos a dinâmica do Evangelho, para nós que resolvemos pautar a nossa vida na perspectiva do Evangelho, é sempre tempo de luta. Porque esta é a principal ação de Deus em nós. É nos encorajar para a gente dar conta da vida, é nos encorajar para que a gente não se entregue nos momentos das dificuldades, dos problemas, das lutas. E é por isso que todo cristão é sempre um batalhador. É a união dessas duas forças, minha gente. A graça divina com o esforço humano, me capacitando diariamente para que eu tenha coragem de dar conta da minha vida. No primeiro momento, em ter coragem até mesmo de descobrir onde é que eu preciso mudar, o que é que eu preciso fazer para que esta minha vida seja satisfatória. Porque eu acho que no fundo, o que nós desejamos é isso. É tornar a vida uma atividade satisfatória. É extrair este sabor diariamente desse dom que nós recebemos. Você olha lá para o trabalho que você exerce, você sabe que lá tem sacrifício. Mas este sacrifício, exercer essa profissão que você escolheu, estar nesse local de trabalho que você escolheu, viver esse sacrifício do dia a dia, só tem sentido se você identifica que ele está te realizando como pessoa. Porque não existe realização humana sem sacrifício. E aí você vai na raiz do termo, né? Sacrifício é você tornar algo sagrado. Mas a gente não torna algo sagrado apenas com coisas boas, não. É preciso uma parcela de sofrimento e de dor em tudo aquilo que nós fazemos, não é? Mas precisa valer a pena. E Deus nos encoraja o tempo todo a olhar para isso. Eu não tenho perdido a oportunidade, sabe? Tenho ficado muito inquieto com as minhas demandas, né? Preciso estar feliz. E ser feliz consiste em ter a totalidade. Não significa ser um bobo alegre, não. Significa estar satisfeito com tudo aquilo que é até sofrimento na minha vida. Porque o único sofrimento, o único sacrifício que realmente Deus quer para nós é aquele que nos coloca no caminho certo. Mas a gente erra, padre, erra. Mas eu acho que o nosso empenho é caminhar para errar menos. Para a gente ter condições de acertar um pouco mais naquilo que nós estamos escolhendo. Quando você sente que existe uma situação nebulosa, oh meu Deus, em qual caminho eu agora devo me colocar? Qual é a perspectiva que eu agora devo trazer para a minha vida? Aí é a hora da oração, do aconselhamento, da direção espiritual, da partilha, com aquelas pessoas que nos amam de verdade, com os amigos que realmente conhecem o nosso coração. E a partir desta análise que fazemos juntos, a gente vai descobrindo qual é o propósito de Deus para nós. Porque às vezes, minha gente, nós corremos o risco
de desperdiçar o nosso sangue, de desperdiçar a nossa energia nos lugares errados, nas situações erradas. Quanta infelicidade vem sobre nós quando nós estamos nos lugares errados, fazendo o que é errado. Muitas pessoas se perdem, muitas pessoas morrem assim, é lamentável, né? Porque falta coragem de se colocar para a batalha que precisamos vencer. E sem luta, minha gente, sem oração, sem reflexão, a gente não chega a essas respostas. Nós somos muito complexos. A experiência humana nos mostra isso, né? O ser humano é muito complexo. Nós somos depósito de sonhos, de ansiedades, de desejos, de possibilidades, de limites. Você é um conjunto de mistério, né? Mas você precisa viver essa vocação diária de ir investigando esses mistérios para que pelo menos um pouco deles você possa desvendar e a partir daquilo que se desvenda ter condições de descobrir o seu lugar no mundo. O que vamos fazer do dia de amanhã? É uma boa pergunta. Posso olhar para o dia de hoje, identificar o que fiz de errado hoje e quem sabe me propor uma manhã um pouco mais interessante do que foi o dia de hoje. É isso, minha gente, que traz o elan vital. O que é o elan vital? É essa amarra invisível que dá sentido àquilo que a gente faz, que traz alegria aos nossos olhos, que traz esperança ao nosso coração, que injeta sangue corajoso nas nossas veias, para que a gente nunca pare de lutar. Porque se o sacrifício ele nos infelicita somente se ele não traz aquela satisfação de você estar no caminho certo, então ele é um sinalizador de que alguma coisa precisa mudar. Porque você não tem o direito de comprometer a sua existência, porque ela é um dom. Ela lhe foi dada por Deus e você é apenas um administrador de tudo isso. E é responsabilidade sua colocar as escolhas nos lugares certos para que esta existência seja brilhante no mundo. É por isso que a vida bem vivida, ela é sempre frutuosa. Porque ela desperta nos outros como se fosse uma corrente do bem, né, acontecendo. Porque a pessoa que está satisfeita com a vida que está levando, ela é naturalmente generosa, ela é naturalmente solidária, ela se partilha, ela se dá, né? Ela se entrega. E o outro acaba contagiado por essa vida que está sendo satisfatória. Assim como fala o Evangelho, da luz que é acesa e é colocada sobre a mesa para que possa servir para iluminar a vida dos outros também. E aí nós entendemos que a vela acesa em cima sobre a mesa, ela facilita o caminho de quem passa por nós. Se eu me disponho a ser um homem realizado e se me interpreto como uma vela acesa sobre a mesa do mundo, sobre este altar que é o mundo, eu vou facilitar a passagem daqueles que passarem por mim. Serei luz no caminho deles. Mas este sinalizador, minha gente, precisa estar presente o tempo todo, da mesma maneira como um cais é sinalizado de maneira iluminada para que os navios o encontrem. Da mesma maneira, quando nós precisamos pousar de madrugada num aeroporto, você vê de longe as luzinhas da pista, sinalizando de que ali existe um porto seguro para você chegar. E essa é a luta do dia a dia. Eu hoje estou vivo e hoje preciso arrancar deste estar vivo o sabor que me capacita para ter cada vez mais disposição para viver e fazer viver o que está ao meu redor. Porque é sempre assim, né? A gente nunca vive sozinho. Onde existe uma pessoa feliz, ali você pode ter certeza que ela vai fazer de tudo para provocar felicidade nos outros, até naturalmente. Ela vai despertar esse desejo de ser feliz no movimento natural. Apenas sendo ela satisfeita com ela mesma, com a vida que está vivendo, ela vai provocar isso nos outros.
O contrário também é verdade, né? Quando você tem uma pessoa insatisfeita consigo mesma, ela acaba provocando insatisfações. Ela acaba sendo um obstáculo para muitas outras pessoas. E é por isso que eu digo que nós precisamos ser muito honestos, né? Com a vida que nós estamos vivendo e com aquilo que nós estamos provocando no outro, no momento em que vivemos ao lado dele. E gosto de ensinar isso teologicamente, né? Estamos sempre auxiliados pela graça. A graça de Deus, que também podemos chamar o amor de Deus, a bondade de Deus, são termos distintos para dizer uma mesma coisa, porque tudo isso é graça. O amor de Deus na nossa vida é fruto da graça, é gratuito, é generoso. A graça sempre se antecipa. Mas se eu me apago, se eu não promovo a minha realização no dia a dia, que é, volto a dizer, o que é a realização humana? É o acolhimento do dom divino, é o acolhimento da graça divina na nossa vida. E na união desse acolhimento, que se desdobra em atividades, em atitudes de escolhas, de dizer sim, de dizer não, é assim que nós fazemos a existência ser frutuosa, dizendo sim e não na hora certa. Santo Agostinho dizia, de maneira muito sábia, que até mesmo o amor com que a gente ama nos foi dado por Deus. Eu só posso amar porque Ele me amou primeiro. Só posso ser bom porque Ele foi bom comigo primeiro. Só posso ter coragem porque Ele já depositou a coragem em mim. O meu esforço, que é todo o meu empenho do meu dia a dia, da minha vida cristã, porque não existe vida cristã sem essa outra dimensão humana, não é? Que é o esforço, que é a garra, a dinâmica que eu coloco, as atitudes que favorecem o agir desta graça em mim. Volto a dizer, o sacrifício, ele só tem sentido quando ele nos sinaliza de que ele é um caminho que nos faz chegar à vontade de Deus, ao desejo de Deus para nós. E descobrir essa vontade de Deus na nossa vida é preciso investigação, né? É preciso descobrir quem eu sou, quais são as minhas aptidões, aonde é que a minha alma se sente confortável. Deus fala através da minha consciência. A minha consciência me indica o que é certo e o que é errado. E quanto menos pecado eu tiver, maior será a minha capacidade de compreender o certo e o errado. Quanto mais honesto eu for, maior será a capacidade que a minha consciência vai ter de me colocar a palavra de Deus ou a verdade de Deus para a minha vida. A palavra de Deus, no momento em que eu vivi aquela experiência tão fecunda em Jerusalém, era essa: não pare de lutar. Não entorpeça a sua consciência. Não seja um homem relapso, não seja um padre relativo, né? Não relativize o que eu quero para você. Coloque o seu coração no lugar certo. Empenhe-se no projeto que realmente vai fazer frutos para a sua missão. Você já imaginou se eu estivesse me obrigando a ser padre? Que desconforto horroroso que eu iria viver, né? Não. Eu tenho muitos defeitos, você sabe disso, já falei, e falo deles o tempo todo, mas a minha experiência está valendo a pena, porque eu me sinto confortável sendo quem eu sou. E os desconfortos que eu identifico nunca estão diretamente ligadas ao essencial daquilo que eu sou. Não. Eu não conflituo mais o fato de ser padre, de fazer o que eu faço, mas eu ainda me conflituo de fazer como faço. Mas pode ser que existam algumas pessoas que estejam num nível de conflito ainda mais profundo. Não estão conflituando como fazem, mas o que fazem. O que escolheram para si. E é aí que nós precisamos agir. Porque o nosso lugar no mundo é Ele. É em busca dele. É para isso que nós vivemos. Encontrar o nosso lugar no mundo. Porque o lugar do mundo que deve ser nosso
é aquele que nos coloca ao redor das pessoas que nos dão sentido. O lugar do mundo que nos pertence e que realmente Deus nos projetou para estarmos lá, às vezes nós precisamos passar uma vida inteira procurando, né? Mas a procura já tem sentido. Por isso que o conflito é bem-vindo, porque ele vai me fazer perguntar diariamente se eu estou caminhando na direção deste lugar. Às vezes é contrariando o outro que nós conseguimos acertar a harmonia interior que às vezes está perdida, porque nós estamos fazendo tudo errado apenas para agradar o outro. E isso é uma infantilidade, né? Nós muitas vezes somos infantis assim. Eu não estou dizendo que você tem que desconsiderar o seu papel, a sua importância na vida do outro. Não, não é isso não. Eu estou falando daquelas amarras que nós permitimos que coloquem em nós pelo simples fato de agradar o outro. É claro que é bom a gente agradar o outro, mas a gente tem que agradar o outro do jeito certo, não comprometendo a nossa vida. Quando você percebe que você está comprometendo a sua realização só para agradar o outro, você corre o risco de estar cometendo o pior de todos os pecados, que é desperdiçar a vida. Porque esse é um ponto de partida interessante. Eu saber quem eu sou, mas sempre colocar como perspectiva quem eu devo ser. Analisar o que tenho feito, mas não parar na análise que me responde o que eu tenho feito, mas sobretudo me colocar na perspectiva do que devo fazer para que aquilo que eu faço tenha uma identidade com aquilo que eu sou. Eu sempre gosto de dizer isso. Eu não tenho, essa pergunta eu não me faço mais. Será que eu quero deixar de ser padre? Não. Eu gosto, eu amo o que eu faço. Agora eu preciso me responder todos os dias, como é que eu vou ser padre no dia de hoje? Aí eu olho para as pessoas que estão ao meu lado, quais são os compromissos daquele dia, e eu identifico de maneira muito prática como é que eu precisarei ser padre ali, com aquelas pessoas e com aquela situação. Se é diretora de escola, você é professora, você é balconista, você trabalha no supermercado, não importa. O advogado, o médico, somos todos iguais. Porque todos os dias, do homem mais importante ao mais simples, das atribuições mais poderosas às mais simples, do homem mais rico ao mais pobre, dos mais bonitos aos mais feios, dos mais inteligentes dos menos capacitados, dos mais estudados, dos mais iletrados, todo mundo vai ter que descobrir isso. Você, pai de família, é a mesma coisa, né? Acorda amanhã de manhã, vai olhar para sua esposa, que está ao seu lado, ou não, está viajando, está ali, foi na casa da mãe, vai olhar para os filhos que você trouxe ao mundo, vai olhar para os seus amigos de trabalho, vai olhar para os seus companheiros que você vai encontrar no final do dia para jogar um futebol, e ali você vai ter que se perguntar como eu devo ser, como você deve ser com eles. Como é que você vai ser o pai de família que você escolheu ser naquele dia? Vai ter que descobrir como é que está sendo e em que lugar do mundo está. O que está fazendo da vida que recebeu? O que está fazendo da vida que ganhou? E é por isso que eu gosto de dizer sempre que não há cristianismo sem reflexão. A oração e a reflexão são dois os sustentos, né? São os dois pilares da nossa vida cristã. Eu preciso rezar e eu preciso refletir. E preciso agir depois num terceiro momento. Buscando este lugar. Nós somos peregrinos neste mundo, né? E estamos juntos nessa peregrinação. Às vezes o presente de Natal que nós podemos nos dar é uma boa decisão. Uma decisão acertada a respeito do nosso futuro. Quem sabe o presente de Natal que você esteja precisando se dar seja esse: mudar os rumos da sua vida, fazer escolhas mais saudáveis, não desperdiçar a sua vida com aquilo que é nocivo, com aquilo que não lhe faz bem.
Não podemos perder tempo, não. Eu sei do pecado que me habita, você sabe do seu. Mas é apenas um detalhe a ser observado, porque o que prevalece em mim é a graça divina. E essa é a partir do filtro dessa graça que eu olho para o meu pecado. É por isso que eu não me desanimo, porque o dia que eu começar a olhar para mim através do filtro do pecado, eu vou me tornar uma pessoa pessimista. A partir do momento que eu olhar para o outro com o filtro do pecado, eu vou me tornar uma pessoa preconceituosa, eu vou me achar melhor que ela. Agora, se eu coloco o filtro da graça de Deus, da ação salvífica de Jesus, eu começo a ter uma visão diferente da minha miséria. Eu começo a ter uma visão diferente da miséria do outro. Eu vou me sentir muito mais desejoso de colaborar do que prejudicar. Porque eu sei que a mesma fraqueza que está em mim está ali. E nós precisamos juntos promover, destravar essa ação salvífica que já está em nós, porque apesar de sermos pecadores, nós também somos redimidos. Somos novas criaturas, como dizia São Paulo. Fazemos novas todas as coisas. Sim, porque se Deus faz novas todas as coisas, eu também tenho este poder, porque foi Jesus que me disse, através dos discípulos, é claro. Eu me coloco lá naquele... Olhai para as coisas que eu faço, e podereis fazer ainda maiores. Preste atenção naquilo que eu estou fazendo, nos milagres que eu promovo, nas transformações que eu realizo. E vocês, como igreja depois, como líderes, como cristãos, poderão fazer ainda maiores. Não é fantástico isso? Então, essa conversa é comigo e é com você, viu? Que está aí à beira do caminho. Às vezes é muito parecido com Bartimeu, cego, enrolado no manto, reclamando da vida. Deus lhe quer buscando o seu espaço no mundo. E o mais bonito, fazendo ir com você aqueles que estão parados. Porque depois que a gente é transformado, nós não vamos ficar indiferentes àqueles que estão à beira. Onde existe um ser humano transformado, ali ele estará transformando também. Porque Deus age em mim assim. Ele transforma a minha vida e me motiva a transformar a vida de quem passar. Se hoje você passou, eu tenho a graça de arrancar o manto com você. Porque eu também vivo assim às vezes, amarrado no manto dos meus preconceitos, dos meus medos, do meu pecado, da minha cegueira. E aí, a gente dá um salto, caminha na direção de Jesus, olha nos olhos dele e escuta a frase: o que vocês querem que eu faça a vocês? Que a gente veja, Senhor, que a gente ande, que a gente seja curado das nossas misérias, do nosso pecado. Porque se assim for, nada mais nos faltará. Muito obrigado pela sua companhia. Obrigado pela oportunidade de retirar os mantos do meu coração e de ajudar você também hoje, nessa noite, através dessa reflexão, a arrancar os seus também. Não se prenda. Não permita que os determinismos da vida, do olhar do outro, dos preconceitos, lhe privem do que Deus reserva para você.